Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E hoje eu trago para conversar aqui 3 escritores que estão participando de um projeto chamado Letridades. Esse projeto ele dará origem a um livro que será lançado aqui em Passo Fundo em breve. E ele se chama Letridades porque ele conta com a participação de escritores de várias faixas etárias. Eu vou conversar hoje aqui com a Liege Pacheco Dares. Olá, Liege, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Com o Leandro de Mello, né, o Padre Léo, tudo bem? Padre Olá, Léo, olá. E com a organizadora do projeto e a organizadora do livro também, a Josiane Miller. Tudo bem, Josi? Seja tudo bem, muito olá. bem-vinda. Obrigada. Eu quero começar a nossa conversa aqui, né, falando um pouquinho sobre o que cada um deles faz na área da literatura, né, como é que eles escrevem, qual é a relação deles com a literatura, com a escrita, com os textos. E eu vou começar perguntando para a professora Liege Pacheco Dares. Liege, a senhora é professora, isso, aposentada? Isso, sou professora aposentada, fui muitos anos alfabetizadora, então gostava muito de palavras, de frases. E durante o meu trabalho, eu notei que quando precisavam alguma frase especial, me perguntavam, como é que podemos fazer isso? Liege escreve uma frase para tal evento. Liege escreve um cartão bonito aí para nós. E eu fui notando que eu gostava de jogar as palavras no papel e passar emoção para essas palavras. Mas a minha vida profissional foi seguindo e eu realmente me destacava em escrever projetos, escrever eventos, fazer protocolos. Tudo bem, aí veio minha aposentadoria, não me desliguei dos papéis, dos livros, e aqui em Passo Fundo conheci o projeto maravilhoso que cuida dos idosos, e um dos cursos que eles nos oferecem é literatura. Entrei na literatura, não pensei que participaria de livros, aquilo para mim era muito difícil, nossa, escrever um livro, mas foi um passo a passo sensacional, e nós idosos temos uma vivência muito grande, muito rica para colocar no papel. Então foi essa a minha caminhada dentro da literatura. Hoje já temos livros aí com os nossos textos e a gente espera encantar as pessoas que gostam de leitura, que gostam de escrever. Quantos anos a senhora trabalhou como professora? Trabalhei 35 anos como professora. Em qual área? Eu iniciei na alfabetização, eu fiz o normal aqui em Passo Fundo, a escola normal que nos dá toda aquela base para os anos iniciais. E depois eu fiz estudos sociais na UPF, com muito orgulho, ainda quando era lá no centro da cidade. E depois minha vida profissional foi toda dentro de escolas. E esse desejo de escrever, assim, você sempre teve esse desejo de escrever? A senhora mencionou que, como, né, estava muito envolvida com a sua profissão de professora, não tinha tempo para escrita, é isso? Mas sempre teve presente esse desejo. Exatamente. Eu me recordo até de um fato tão importante que eu fiquei 3 anos acompanhando uma pessoa da família no hospital, assim, esporadicamente, temporariamente. E lá dentro do hospital eu não podia conversar com a pessoa, porque ela não estava com possibilidade de conversa, e eu tinha um caderno. E nesse caderno eu colocava o que estava acontecendo entre nós naquele momento. Eu escrevia, eu colocava a minha emoção ali. É uma coisa que eu fui analisar depois, muitos anos depois, 30 anos depois eu fui analisar a minha caminhada assim com a escrita, né? O meu gosto pela escrita. E então só depois de passar por toda a minha profissão, né, que eu fui me dedicar a escrever algum texto, pensando em escrever apenas uma redação bonita. E quando foi proposto pela professora Josiane, livros. E eu achei, nossa, um livro. E eu me dei conta que a gente tem uma riqueza tão grande, né? A vivência da gente é uma riqueza tão grande para ser colocada no papel, e tem aquele que gosta de ler, e tem aquele que vai olhar, mas isso eu posso escrever também.
Então, é uma motivação para as pessoas escreverem. O que é escrita para você? Para mim, escrita é tirar de dentro do coração as nossas emoções. É muito difícil, eu sinto mais dificuldade de falar das minhas emoções do que escrever. Parece que se eu jogar as palavras no papel, eu consigo transmitir melhor. Sabe que tem uma área hoje em dia, né, que estuda a função terapêutica da escrita, né, que é a escrita terapêutica. Você acha que essa atitude de escrever, ela tem alguma relação com uma certa questão terapêutica para você? Isso funciona como uma forma terapêutica? Tenho certeza, porque a perda que eu tive na minha vida, nos 30 anos, 38, 39 anos, foi muito dolorida, muito dolorida. E as pessoas mesmo diziam, tu tá tão bem, depois que passou tudo isso. E eu nem sabia por quê, mas claro que muito pela fé que a gente tem, mas a terapia que a escrita deve ter feito para mim deve ter sido impressionante, que eu mesmo não percebia, que eu aliviava a minha dor, aliviava as minhas emoções, né, para estar equilibrada com as pessoas ao redor de mim, inclusive filhos, crianças, né. Sim. E o Padre Léo, né, conhecido como Padre Léo, isso? Isso. Padre, qual é a sua relação com a escrita? Como é que começou isso? O senhor sempre escreveu? O senhor é formado em filosofia, né? Formação em filosofia, teologia e agora recentemente fiz uma especialização em juventude. Então o trabalho da escrita faz parte do cotidiano da nossa vida, do nosso trabalho, né? Principalmente na nossa missão como alguém que está envolvido no meio da comunidade, que trabalha com crianças, jovens, pessoas adultas ou mais de idade, que a gente costuma chamar de anciãos, né? Eu não costumo usar muito a palavra idoso porque tem uma sensação assim que, claro, faz parte do vocabulário. Mas que interessante isso, porque na verdade, realmente, sabe que eu também sempre questionei a palavra idoso, né? Tanto quanto a palavra velho, assim, eu acho que... E se eu fosse optar por uma ou por outra, eu ainda ficaria com velho. Porque parece que tem uma carga simbólica cultural maior. uma carga cultural. Idoso parece uma coisa tão clínica, tão médica, né? Uma coisa tão fria, tão distante. A minha falecida avó, ela era uma pessoa, era uma velhinha. Nós chamávamos ela de velhinha. E era uma coisa carinhosa, no sentido assim, né? De, claro que a gente pode problematizar isso também, né? Mas ainda achava melhor do que idoso. E na questão do ancião, o ancião ele traz todo um outro significado também, né? O ancião tem de sabedoria, né? Dentro da construção cultural, né, das diversas culturas, o ancião é aquele que traz a dimensão do guardador de memórias. E o guardador de memórias ele pode ser através da escrita, como nós temos a possibilidade de escrever, como ele pode ser através da linguagem oral, ou mesmo musical, corporal, né? Então essa dimensão da relação com as pessoas, a escrita nos ajuda a traduzir essa cultura, esse encontro, essas experiências que a gente faz. Dentro desse caminho que eu fui me descobrindo também como alguém que poderia escrever. A partir da formação que a gente tem e tudo, mas também da necessidade, porque você está envolvido com todos os públicos. Sendo padre, um dia você está trabalhando com as crianças lá, pequenininhas, outro dia você está trabalhando com os adolescentes, com os jovens na faculdade, outro dia você está acompanhando as pessoas de mais idade, os anciãos que estão participando de um grupo de interativo, um dia você está participando de um programa de TV, no outro dia você está comunicando na rádio. Quer dizer, a escrita ela vai se tornando meio que o natural, né? E ela é também uma necessidade, uma exigência para que a gente possa também se comunicar por esse meio. Inclusive, eu gosto de pensar a escrita não apenas a redacional, como também que eu escrevi há pouco tempo atrás uma pequena reflexão sobre as outras possibilidades de escrita, como por exemplo o Braille, que é uma escrita criativa e necessária para as pessoas que não conseguem ler o livro como nós o temos naturalmente, né? Então, sim, é um desafio. Eu não conheço o Braille, mas eu sei que é uma linguagem, ou como as Libras, né? Que é uma outra forma de linguagem. Sabe que eu sempre pensei em como é que seria fazer poesia em Libras, por exemplo. Eu tenho um pouco de experiência com Libras, mas realmente são públicos que nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, eles estão sendo
começando a ser vistos, né? Mas até então existia uma certa, até hoje existe uma certa exclusão da sociedade em relação a esses públicos mesmo, né? Considerando que a linguagem de sinais ela é a linguagem oficial, né? No Sim, sim. Brasil, então poderia ser, É a quem segunda sabe, língua oficial quem do Brasil sabe, depois do português, né? sim, Português e depois Libras. quem Né? sabe um futuro projeto possa ser pensado através dessa dinâmica da inclusão, né? Incluir as pessoas. Por que não fazer um poema em Libras ou em Braille, né? Claro, não, com certeza, uma ótima ideia, sem dúvida. E Josi, né? Posso chamar de Josi? Sim, pode. Josi, né? Que é a organizadora do livro. Josi, fala um pouquinho assim como é que surgiu o teu envolvimento com a escrita, com essa questão da organização de livros, da edição. Você trabalha como editora também? Sim. Agora, quando você falou de... Eu recebi um convite para fazer um trabalho em Braille, mas como eu estou morando em outra cidade, eu não pude abraçar essa causa. Mas foi muito... Eu deixei assim como um projeto futuro. Aqui na associação que a gente tem aqui com deficiência visual, Sim. eles têm um projeto, né, de Braille, e aí tem alguns que estão trabalhando essa questão da escrita, né? Só que, claro, eu não tenho tanto conhecimento, o conhecimento necessário, né? Vou lá, como eles escutam, eu posso ir lá fazer o trabalho que eu quiser, né? Mas aí o trabalho de fazer eles escreverem, daí eu já não tenho capacidade para isso, né? Mas é um projeto muito interessante, que daí nós temos pessoas São ideias a serem pensadas, serem né? pensadas futuramente, a gente pode fazer parcerias. Então, respondendo à pergunta que tu me fizestes, minha relação vem da minha formação, né? Eu sou formada, minha formação inicial é letras, então, por si só, a gente já vem com um trabalho de leitura, de literatura, de língua portuguesa, de escrita, né? E quando você vai trabalhar com língua portuguesa na escola, o foco muito é redação, né? E é hoje o foco para entrar para tu sair de uma escola, o mínimo, né? Uma redação boa para tu fazer um vestibular, para tu fazer um concurso, para você fazer é uma boa leitura e uma boa redação, né? O foco de um professor na minha área. Mas eu sempre trabalhei com projetos. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com projetos. E depois gostei e fui sempre ficando em projetos. Então trabalhei com projetos com crianças, sempre com leitura. E sempre buscava a escrita. Porque eu pensava assim, o que eu vou fazer com esses alunos além de só ler? Porque eu pensava assim, vamos ler, e eles não vão fazer nada. Então, num dos projetos que eu participei, a gente tinha um jornal na escola. Então, os alunos participavam comigo das leituras e nós fazíamos o jornalzinho. Aí tinha os alunos que faziam as entrevistas na escola. Então, eu sempre tive alguma relação com escrita. E aí, em 2012, eu fui convidada para trabalhar com literatura para idosos. E fui trabalhar com esse desafio, nunca tinha trabalhado com idosos. E nunca tinha trabalhado exclusivamente com literatura. Oficina de criação literária, oficina de leitura, né? E daí lá a gente tinha também as pessoas que nunca tinham escrito para começar a escrever, né? E eu nunca trabalhei com escolas literárias. Quem já foi meu aluno, né, Liege foi minha aluna, eu nunca foquei muito nas escolas literárias. Não, isso é uma divisão meramente formal, né? Eu Você nunca, vai trabalhar. muito raramente a gente entrou em algum assunto. O meu foco sempre foi conhecer alguns autores, conhecer as pessoas que trabalham com isso, que vivem disso, e poder escrever. Então a gente trabalhava o gênero textual, dava acesso a conhecer a poesia, a conhecer o conto, a conhecer todos esses gêneros, mas o foco sempre foi escrita. E aí eu vim trilhando isso, de trazer livros, né? E aí também tem a questão de que eu sempre trabalhei com revisão textual também. E daí hoje trabalho só com isso. Então, é uma relação que a gente vai tendo de escrita. E trabalha sempre com escrita e gosto muito disso, né? Da escrita, da leitura e produção textual. O que é escrita para você? Qual é o âmago, o principal da tua relação com ela? Por quê? Eu acho assim, eu vejo a escrita muito como uma parceira da gente, uma amiga.
eu não consegui falar alguma coisa, eu tô precisando desabafar, eu escrevo. Eu tô com umas ideias aqui, bora escrever. Eu vejo a escrita muito como uma aliada para qualquer coisa que a gente for fazer. Então, sem a escrita, eu não conseguiria hoje pensar a minha vida sem a escrita, sabe? Porque eu tô sempre escrevendo, desde o WhatsApp, eu não abrevio, né? Então, a escrita, ela vem muito a manifesto, a exposição de hábitos, exposição de cultura, exposição de tudo, né? Tudo tá ali na escrita, né? É a oportunidade que você tem de escrever e falar, né? É a fala que eu não posso estar ali, mas o meu texto tá. Então, por isso do livro. O livro, ele vai aonde for. O texto na internet, ele vai aonde eu não posso ir, né? Então, a escrita, para mim, ela tem essa representatividade, né? E você torna... É uma outra pessoa, né? A gente brinca da persona, né? O texto é uma persona. E onde ele pode ir? Não sabemos, né? Quem vai ler, né? Por isso que eu penso muito da mensagem que o texto vai... Que às vezes as pessoas me perguntam, será que o meu texto tá bom? Será que o meu texto dá para publicar? Será que... Porque eu trabalho também com outros tipos de publicações, né? Será que o meu texto cabe nesse lugar? Dá? E eu sempre digo, qual é a mensagem que tu quer passar? Esse texto traz essa mensagem? Desde um texto profissional, né? Ele tá transmitindo aquilo que tem que ser transmitido? Então ele pode ser publicado, ele pode estar ali, ele tem esse espaço, né? E quem trabalhou comigo sabe. Eu nunca digo que o teu texto tá ruim, eu nunca digo que você não pode ser escritor. Eu sempre digo que tem espaço e você pode, que tá bom, né? As pessoas me perguntam da revisão textual, eu sempre digo, vamos revisar. Ajustes tem, mas tudo sempre se dá jeito, né? Sempre é possível consertar o texto, né? Para querer a reescrita, né? A arte de escrever também faz uma boa parte dela consiste na arte de reescrever, Isso. né? Nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Voltamos, corta um pouquinho. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, voltamos em seguida. Posso prosseguir? Nós vamos encerrar este primeiro bloco, voltamos em seguida e vamos falar então sobre o livro, né? Sobre o livro Letridades, do qual esse pessoal aqui está participando. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E hoje eu estou conversando aqui com 3 escritores, né, que estão fazendo parte de um projeto chamado Letridades, que daqui a um tempo vai dar origem aí para um livro com esse título e que já está sendo editado. Nós estamos conversando aqui um pouco sobre o processo de criação de cada um, sobre a ligação que cada um tem com a escrita. E a Liege, ela trouxe aqui um livro do qual ela participou, né? Liege, fala um pouquinho sobre esse projeto Idosos Letrados para nós. Sim, Idosos Letrados é um projeto fantástico que reúne nós, pessoas idosas, que gostamos de escrever, que temos gosto pela escrita, nem que não tenhamos a técnica aprimorada, nem nada. Nós temos a nossa emoção para botar no papel. Então, ali a gente recebe uma orientação
e como a professora disse, ela nunca disse que está errado, ela nunca disse que não está bom. Nós vamos jogando as palavras no papel, vamos formando frases, formando textos e vamos revisando e vamos sentindo se realmente a gente conseguiu passar essa emoção no texto. Eu conto nos livros onde participei, gosto de me referir a acontecimentos da minha vida. Parece que eu consigo passar emoção se foi alguma coisa que eu vivi. E é muito interessante porque hoje eu vejo a geração, as crianças de hoje, os jovens de hoje, como a minha infância já foi tão diferente da deles, como está sendo diferente a nossa infância com a de hoje. Já nossos pais, com os nossos avós, parece que essa diferença não era tão grande, né? Então a gente percebe isso nos textos, contando nossas brincadeiras no campo, na casa dos avós, as nossas relações de encanto com árvores, com flores, com pássaros. Tinha mais poesia, né? Tinha mais poesia, eu acho, que a infância de algumas, né? Isso, a gente tinha uma convivência muito grande com a natureza, né? Era botar o pé para a rua assim, já juntava crianças, né? E já se buscava uma bola ou alguma coisa qualquer, virava uma bola e a gente brincava. E esse sonho que a gente tem da infância, tu passa por um texto, tu passa toda a emoção e tu traz memórias para a época de hoje que é tão diferente. Sim. Esse texto que você escreveu para o Letridades, no caso, é o segundo texto que vai ser publicado em livro ou já tem outros textos? Eu já tenho outros textos publicados também. Inclusive sobre as formas de amor hoje, né? As várias formas de amor hoje, também já fiz um texto bem interessante, que parece que se tem às vezes a impressão que não há amor, mas não, eu acho que há um espaço maior para o amor hoje, na época de hoje. Até na minha idade, por exemplo. Mas olha, né? Que interessante, é uma reflexão bem pertinente, realmente, né? Isso. Sem dúvida. E, Padre Léo, esse livro aqui, o senhor faz parte dele, é um livro seu ou é um livro seu, né? Sim, esse sim. Faz parte da minha pesquisa sobre o trabalho com a juventude. Eu trabalho como assessor da Pastoral da Juventude na Arquidiocese de Passo Fundo e neste ano, inclusive, a Arquidiocese de Passo Fundo celebra, como organização da Pastoral da Juventude, 40 anos de grupo organizado. No Brasil, 50 anos. Dentro desse trabalho, desse processo, eu sou um dos padres que acompanham os jovens há uma boa quantidade de tempo já. E aí, na minha continuidade dos estudos, que a gente sempre se propõe a continuar estudando, então eu fui fazer uma pesquisa sobre o trabalho que envolveu todas as idades, inclusive, né? Porque na pesquisa nós vamos trabalhar com as primeiras pessoas que estiveram envolvidas com o trabalho juvenil, que hoje já são pessoas idosas, que são grandes referências para nós. Por isso também a dimensão dos guardadores de memórias, porque eles trazem a história para nós aos nossos dias, para a gente poder contar essa história para as crianças. Uma das perguntas que os jovens me fizeram foi assim: quem vai contar a história para nós? Então, daí nasceu também o desafio de escrever esse material, pesquisar, fazer a pesquisa da especialização e transformar ele em material didático depois para poder compartilhar o conhecimento com as outras pessoas, né? Aí traz fotos, traz participações, tem outras pessoas que escreveram, a gente anexou de forma pedagógica, então, no material, mas o livro em si é uma pesquisa sobre como nós vamos aprender a escutar as pessoas, principalmente o trabalho com as juventudes, para que isso nos ajude a nos tornar pessoas melhores. Então esse é um dos trabalhos, e aí tá 0 km, né? Foi lançado agora há pouco tempo. Pouco tempo? 2021. Faz um ano, na verdade, agora foi lançado o material. E essa questão de escutar, assim, me lembra muito... inclusive estou lendo um livro sobre isso, que é o Poder da Escutatória, que é essa questão de como a gente tem treinamentos para falar, treinamentos de oratória, mas para escutar, para ouvir o outro,
está cada vez mais difícil. Então a gente tem muito, né, não tem assim, o autor desse livro que eu estou lendo, inclusive O Poder da Escutatória, ele se coloca na missão de escrever um livro sobre aprender a escutar o outro, né? A escuta atenta do outro, escutar, ouvir o que os outros têm a dizer, né? Que se conecta com aquela ideia do ancião que a gente falou antes, né? Do ancião como aquele que transmite histórias, né? A construção de cada pessoa, a construção humana nossa, ela se baseia muito pela dimensão sensorial. E a escuta é uma delas. Então, por exemplo, o primeiro som que nós vamos escutar, pensando assim, é o coração da nossa mãe quando nós estávamos lá no ventre materno. Essa conexão que a gente vai fazendo, ela vai se desenvolvendo depois com o passar do tempo. Então, hoje se dá uma atenção muito especial para essa dimensão da escuta em todas as áreas, né? Inclusive, ela se tornou uma pesquisa mais ampla, talvez na última década, né? E agora, nesses últimos 3, 4 anos, está aflorando mais. Inclusive, estão saindo muitas publicações sobre a dimensão da escuta. Como padre, né? Como padre eu tenho, por exemplo, a faculdade da escuta, que a gente chama, que é a autorização para poder escutar as pessoas, seja pelo sacramento da confissão, que daí tem as suas dimensões, mas também pela dimensão de escutar para poder acompanhar, aconselhar espiritualmente ou amistosamente. Então, o livro não trata a dimensão sacramental da escuta, ele trata a dimensão da convivência. Como que nós nos construímos pessoas pela capacidade de escutarmos uns aos outros. E essa escuta vai nos tornando pessoas melhores, inclusive cidadãos dentro do espaço onde nós convivemos e compartilhamos a vida. Que legal! E Josi, falando diretamente sobre o projeto Letridades, né? Por que esse título? Por que Letridades? O projeto inicial era somente com idosos, né? Era idosos letrados. Mas aí a gente teve, como são idosos e tem a pandemia, muitos acabaram falecendo e aí o livro ficou pequeno. E outros, daí os familiares não quiseram se envolver. E aí eu comecei, em conversa com a menina que está trabalhando comigo, ela me disse assim, vamos chamar outras pessoas, vamos juntar. E aí eu disse pra ela, então vamos ver outras pessoas que escrevam, que a gente conhece tantas pessoas, né? E aí a gente conversou com uma pessoa, conversei com um padre, conversei com outras pessoas que convidei daí para escreverem, né? Tem material pronto, quer escrever e tal, que nem a Elisa que tá no livro, ela escreveu, né? Porque ela disse assim, mas eu não tenho nenhum texto que caiba. Eu disse, então se desafia a escrever. E aí, eu disse, mas aí agora a gente não pode deixar o título, né, de idosos letrados. E daí ela, então vamos pensar em algum título. Liege, que me conhece, sabe que eu sempre quis um livro chamado Letridades. Né, Liege? Que agora já tem outro desafio, né, o guardião da memória. Problematizando, sabe, hoje em dia não tem, né? Porque eu preciso tirar o idoso em prevenção. E aí eu disse pra ela, então, que tal Letridades? Eu disse pra ela. E ela, fica interessante. Daí temos que botar um parênteses, que daí já entra a questão estética do texto. Sim. Daí a gente já pensou em muitas coisas. E letridades porque é de todas as idades, né? Todas as faixas etárias, né? Por isso trouxe esse significado do letrado, trouxe o significado de várias idades, das multiplicidade. E aí eu acho que soou muito mais... Você usou um termo para mim, do letridades, que agora eu não vou me recordar, mas ficou diferente e inovador, né? E bem mais a calhar com o projeto. E aí a gente já conseguiu pensar tudo em torno de letridades, né? Já veio capa, a gente já trocou daí, a gente já trocou o subtítulo, que era para um novo significado da vida, que daí ia dar uma continuidade à obra. E aí a gente já trocou para outra coisa, porque daí veio a questão das vivências. Então a gente o título da obra, a gente pensou depois. Mas aí ele veio a somar com o projeto. E quando a gente fala do livro e a gente tem esse projeto aí para ser lançado, a gente já pensa na oportunidade de visibilidade dos idosos, que muitos idosos precisam dessa visibilidade e desse incentivo, dessa inspiração. E daí pensa dos novos continuarem essa caminhada.
de escrita, de desenvolver oficina, desenvolver material. Porque os idosos eles não têm mais esse tempo e como é que a gente pode dizer, não é, eu ia dizer capacidade, mas questão de tempo mesmo e de prontidão, de proatividade para estar ali à frente de um grupo, liderando e montando, e fazendo oficinas, né? Mas aí os jovens que a gente tem no livro, eles podem se movimentar e fazer uma oficina criativa. A ideia é fazer um trabalho conjunto, juntando as diferentes gerações e que elas somem, né, umas com as outras, né? E eu gosto muito de quando eu estou trabalhando, de mostrar que existem vários tipos de escrita e vários tipos de escritores. Porque quando a gente tem muitos autores e escritores locais que a gente, quando escuta e quando vê o material, a gente se sente pequeno, né? A gente olha para alguns escritores, quando a gente tem ali, por exemplo, a gente tem a confraria, a gente tem ali no Sociedade, né, que o Alexio, ele... Dos poetas vivos. Isso. A gente tem escritores, né, que a gente olha para o nosso texto e diz, meu Deus, não posso escrever mais, né, o nosso texto. Mas aí, o que eu quero que com o livro ver? É escritores também. Não é porque o meu texto não é tão grande, não é tão significativo, que ele não é um texto bom. Não é porque eu não tenho uma trajetória de várias publicações que eu não sou uma escritora boa, né? Então, a gente tem que ter essa visão de que todos têm espaço, de que todos podem escrever. Senão a gente acaba... Senão daqui a pouco a gente não vai mais ter escritores novos. A gente vai ter sempre os mesmos escritores, os mesmos trabalhos, né? Então, o projeto é para isso, para incentivar aos novos a escreverem e aos anciãos terem o seu espaço de poder contar a sua história, a sua memória. Então, a gente juntou os dois e fez o Litridades como uma inspiração para novos e para pessoas que têm o seu texto guardadinho e não mostram. O livro está sendo editado. Quando é que será o lançamento? Tem previsão? A gente tem previsão de outubro. Outubro, então já podem anotar aí na agenda, outubro. Final de setembro, né? Início de outubro, né? A gente está aí editando, né, e organizando. E para final de setembro, início de outubro, aqui em Passo Fundo, numa livraria daqui, para a gente poder, como a maioria dos escritores do livro são daqui, então a gente fará aqui. Sim, sim. Pessoal, o papo está muito bom. Foi uma honra recebê-los aqui. Nós né? que agradecemos. Gente com tanta cultura, né? E tantas vivências. Mas nós precisamos encerrar. Muito boa a conversa. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E até o próximo programa Literatura Local.